Popnautas Podcast. Episódio de hoje: Formação do leitor. Versão brasileira Herbert Richards. Aê galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Popnautas Podcast 03. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre formação de leitores. E aí, Fagner, pronto aí, tudo preparado pra gente bater esse papo? Tudo tranquilo, e com você? Cara, daquele jeito, acabei de acordar, domingão, sabe como é que é? Faz parte. Pois é, cara. Mas esse assunto aqui eu acho que vai render pano pra manga aí, que é a formação de leitores, né, cara? Eu tava, porque assim, você deve saber, a minha área de pesquisa, meu mestrado foi em educação, e eu tava até levantando algumas questões sobre isso, lembrando de alguns fatores aqui que são importantes que talvez a gente consiga discutir hoje, nesse programinha de meia hora. Não que vai ser algo amplo, porque a gente aqui, obviamente, só vai dar uma pincelada. E quem tiver maior interesse vai procurar as fontes, né? Pra se informar um pouco melhor, até pro programa não ficar chato. Segue aí. Com certeza. As portas de entrada para a leitura. Lembrando que a gente está também disponível no YouTube, no canal Popnautas e também no Spotify. Então, o pessoal que quiser consumir nosso conteúdo, sejam bem-vindos. Mas vamos lá. Fagner, nesse primeiro bloco, achei interessante a gente falar um pouquinho sobre as diversas portas de entrada para a leitura. E você que tem né, esse conhecimento profissional na área, queria começar te perguntando como é que foi tua porta de entrada, cara, nesse mundo das letras aí. Então, eu tive duas portas de entrada, né? Curiosamente. A primeira, porque assim, eu fui alfabetizado pela minha mãe aos 5 anos de idade. Pô, legal. E ela era religiosa, então a gente começa ali lendo versículos da Bíblia, né? E aí, bacana. Como era uma coisa um pouco pesada, né, pra mim, eu tinha 5 anos de idade, ela começou a trazer gibi pra casa, né? Turma da Mônica, Tio Patinhas. E aí... Turma da Mônica, whatever, né? É o clássico, né? O brasileiro começa a ler por ali. E aí eu comecei nesse processo, porque pra mim era muito mais instigante, né? Os desenhos, as cores, os movimentos, né? Porque a página é estática, mas você cria todo um movimento na sua cabeça, né? Os personagens estão ali na atividade. E bem lúdico, né? Ativa aí, bem lúdico, exato. É muito potente, é uma ferramenta de educação muito poderosa, né? E assim se deu o início. Depois, com o tempo, a gente começa lá... livros da coleção Vagalume, quadrinhos americanos, quadrinhos japoneses, mas no início Turma da Mônica ali e Turma Disney. E você, como é que foi? Rapaz, eu comecei, né, aquela coisa escolar mesmo, mas o despertar, quando eu entendi que eu tava lendo, foi com a Turma da Mônica também, cara. Eu lembro, eu ia te perguntar isso, você lembra do momento que você começou a ler? Porque é uma coisa bem marcante na lembrança, né? Algumas pessoas não esquecem. Você lembra do momento, assim? Lembro sim. Era um quadrinho da Turma da Mônica mesmo, do Cebolinha. Eu ficava intrigado porque ele estava em movimento, então o desenhista havia feito vários Cebolinhas em posições diferentes e eu não conseguia ainda identificar exatamente o que era aquilo, mas eu conseguia ler o balãozinho. E aí eu fui perguntar pra minha mãe, por que tem vários Cebolinhas aqui? Ela disse, não, na verdade é só um, mas o desenhista tentou mostrar os vários movimentos, porque ele tá em ação. E aquilo pra mim foi mágico, porque tanto tinha a questão da leitura do texto em si, quanto a leitura da própria página, né? Que é um outro tipo de exercício que as pessoas às vezes não se dão conta, né? Você precisa também ser treinado pra ler a página ali, pra interpretar de forma correta. Justamente, pra ter um entendimento, né? Exato. Então, assim, o meu caso também foi com a Turma da Mônica. Eu não lembro direito se foi um gibi do Cebolinha, se foi da Mônica mesmo. Mas, por coincidência, eu lembro do Cebolinha na história que eu tava lendo. E lembro da sensação de entendimento, assim.
Sim. Quando eu comecei a entender o que era aqueles gráficos nos balãozinhos, né? Sim. E isso foi tão marcante que eu lembro que ao ir pra escola e ao voltar, eu saía lendo tudo, cara. Antigamente lá na minha cidade, né, Jiquié, aqui na Bahia, eu acho que no resto do Brasil também, mas coisa mais de interior, o pessoal gostava muito de colocar propaganda publicitária nos muros, né? Sim. Então, velho, eu saí lendo tudo, saí lendo muro, mureta, cartaz, outdoor, sabe? Foi um momento que marcou. E aí quando eu cheguei em casa, eu falei, mãe, eu tô lendo. Aí eu peguei esse gibi, não sei como, eu acho que meu pai e minha mãe deviam ter comprado, eu sei que eu achei esse gibi lá, mas eu tinha um tio, né? A gente sempre ia visitar a família em Vitória da Conquista. E aí quando eu cheguei lá, eu lembro da cena que meu tio tinha um monte de quadrinho, cara. Ele tinha no mínimo uns 2 ou 3 armários de metal, assim, cheio de quadrinho. Que maravilha, hein? E aí eu olhei aquilo, eu fiquei encantado. Eu falei, nossa, quanta coisa pra ler. E aí ele passou pra gente, né? Mas aí a gente já tá entrando já no segundo bloco. Já tô emendando aqui, chutando o pau da barraca. Mas vamos manter aqui nessa forma, nessa porta de entrada. Então foi isso, os quadrinhos foram a minha porta de entrada. Conheci dos meus pais e posteriormente desse meu tio, que não tá mais aqui, já embarcou para andar de cima, mas foi bem interessante. Bacana isso aí, hein? Você falou uma coisa muito interessante, né? Essa existência do seu tio, o fato do seu tio ter esses quadrinhos e o fato disso te chamar a atenção. Dentro da minha área de estudo lá, ainda da questão do mestrado, que o meu grupo de pesquisa era intelectuais e instituições, existe uma categoria chamada despertador intelectual. Tá? Normalmente é uma pessoa mais velha, com um pouco mais de bagagem, que dá esse estalo, que faz com que você compreenda certas coisas, que te apresenta certos autores. E aí tem um autor chamado Pierre Bourdieu, que é um cara que estuda essas questões sociológicas, inclusive de aprendizado. Tem um livro dele muito interessante chamado Os Herdeiros, que ele trata dessa questão. Ele diz, olha, observe que a criança leitora, de modo geral, tem um pai leitor, um tio leitor, alguma pessoa mais velha que inicia no processo de leitura. E essa criança tem acesso ali em casa a livros, a quadrinhos, a revistas, entendeu? É muito difícil para uma criança que não tem acesso nenhum, que não tem contato nenhum com a leitura, ela realmente desenvolver o gosto pela leitura. Isso tem que ser uma coisa que tem que ser plantada muito cedo. E aí você teve esse tio para dar esse pontapé inicial, né? Tem um monte de gibi aqui. Imagina como é que você ficou fascinado com essa imagem, né? Cara, e justamente o que você tá falando aí, Fagner, a questão do estímulo visual. Porque imagina, a criança ela precisa de um estímulo, né? Você vê que você leva uma criança, num exemplo, numa loja, a seção de brinquedos... não é à toa que tem aquele excesso de cores, né? Estímulos visuais, tudo colorido, então aquilo já chama a atenção da criança, a criança corre para ali, para você tirar dali e dar trabalho. A mesma coisa eu digo que acontece também na formação do leitor enquanto criança, porque precisa daquela questão das cores, né? Do desenho, da ilustração, das figuras, porque isso vai levar a criança de uma forma sutil para o mundo das letras, né, da leitura, dos textos, da interpretação, do entendimento de tudo aquilo que está acontecendo. Então, essa porta de entrada aí, o quadrinho, eu acredito que ele ajuda bastante. Assim como tinha também, né, tem também as revistas e tudo mais, mas eu acredito que para criança, cara, os quadrinhos têm um papel aí fortíssimo, viu? Se as escolas, né, hoje em dia, através de várias metodologias que tem, aí podem inserir esses quadrinhos na sua pedagogia, facilita bastante essa porta de entrada, né, para a galerinha aí poder desenvolver a leitura de uma forma mais, como eu diria, lúdica. Mais interessante, lúdica, interessante e instigante, né? É isso aí. Fagner, aproveitando que a gente está conversando aqui, queria que você falasse um pouquinho da tua formação acadêmica, porque eu acho que, para quem está ouvindo a gente aqui, vai ficar pensando, poxa, quem são esses dois caras que estão falando aí sobre isso?
esses malucos. Quem são esses doidos aí, cara? Tô falando sobre formação de leitores. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação acadêmica aí, Então, pra quem tá ouvindo a gente. Senta que lá vem a história. Minha formação é meio maluca, cara. Eu começo lá o ensino médio, antigo segundo grau. Eu fiz escola agrotécnica, né? Fui fazer... Bacana. Veja que coisa louca, né? E eu fui pra lá porque... Agrotécnica Chico Mendes. Exatamente. Primeiro porque tinha alguns colegas que estavam lá. Segundo porque tinha uma aula de topografia e eu, como desenho, me interessava por esse tipo de coisa. Então, achava que ia desenhar na aula de topografia, mas era basicamente desenho técnico. Enfim, mas fui pra lá. Depois eu... fui fazer faculdade, comecei fazendo publicidade, depois fiz jornalismo, fiz especialização na Academia Brasileira de Jornalismo Literário, depois fiz mestrado em Educação, História da Educação, e depois, depois entrei para o doutorado em Literatura Comparada. Então, basicamente, essa é a minha formação como estudante profissional, vamos dizer assim, porque as letras sempre me interessaram muito. Então você vê publicidade, jornalismo, educação e literatura comparada, né? Com exceção do período lá do ensino médio que eu fiz uma escola agrotécnica, sempre relacionado às letras. Bacana, cara, é praticamente a autarquia da literatura esse homem. Então, aquilo que eu sempre brinco, né? A gente vai fazer aquilo que a gente gosta, né? Porque aí a gente se sente meio à vontade. E aí, também já comentei isso contigo, senti falta em determinado momento dos colegas lá, de dizer assim, porra, faltou um Giva aqui pra estar discutindo no meio dessa aula, sabe? Enfim, é coisa de saudosista também, né? A gente sempre acaba sentindo falta dessa turma que em determinados momentos seria muito importante até para melhor compreensão daquilo que a gente está estudando, né? Porque sim. É completamente diferente você estar com uma turma que você não conhece e você estar com uma turma que você já está habituado. Enfim. Certeza. Fiquei até com vergonha agora de falar minha formação. Que é isso, bobagem. Mas vamos lá, também ensino médio, né? Me formei em magistério e posteriormente fiz um curso técnico na área de segurança do trabalho, onde eu atuo até hoje. Mas sempre lendo, sempre pesquisando, não fiz nenhuma faculdade da área de letras e etc. Sempre gostei de literatura e história, sempre gostei. E é aquela coisa autodidata, né? Tá fazendo as pesquisas, tá estudando sempre, analisando conteúdos, mas pretendo retomar aí esses estudos acadêmicos, né? Veja que interessante, você fez magistério, você também tem um pezinho aí na educação, você também gosta desse tipo de coisa, né? Sim, aí vira e mexe, a gente tá tem experiência como instrutor, né, de treinamentos, cursos, então o pessoal geralmente, inevitavelmente, fica chamando de professor e tal, mas assim, é um aprendizado constante, né, cara? E essa formação que a gente está conversando aqui, eu acho ela crucial para o desenvolvimento do bom profissional. Perceba que você tem mais ou menos uns 20 anos, né, praticamente, de estudo, né, dedicado aos estudos, mas eu sei da tua formação. E mesmo que você não tivesse todo esse estudo, que é muito importante, é crucial para o desenvolvimento do profissional, eu tenho certeza que só a tua formação no ensino médio e a tua formação técnica na escola técnica, juntamente com toda a porta de entrada que você teve, com os quadrinhos e livros, eu sei que você é um leitor aí. Sim. A leitura, ela influencia demais no desenvolvimento da pessoa como cidadão, como ser humano. Sem dúvida. Eu tive também um contexto que me ajudou muito, que foi a questão da igreja, né? Sim. De igreja católica, e tinha uns grupos. Então a gente fazia muitos debates sobre assuntos variados, né? Questão social, globalização, tudo que estava rolando no mundo. O Instituto Paulo Montenegro fez uma pesquisa recente, deve ter uns 4, 5 anos aí, penso eu, para medir o índice INAF. Então vamos lá, vamos explicar o que é INAF. INAF é uma sigla que é Indicador de Alfabetismo Funcional, tá? Eles queriam saber quantas pessoas eram de fato
alfabetizadas de forma funcional, ou seja, tinham condições plenas de escrita e leitura, tá? Quem é o indivíduo que tem condições plenas? É um indivíduo chamado de proficiente. O que é um cara proficiente? É um cara que é capaz de entender e elaborar diferentes tipos de textos. Aquilo que você estava falando, né? Não é só o quadrinho, mas o quadrinho é uma porta de entrada, é um tipo de leitura. E a gente até comentou, não é só o texto escrito, mas o texto visual também, né? Sim. É importante compreender aquilo. Mas, além disso, você tem ali a leitura, por exemplo, de coleção Vagalume, que é o segundo passo depois dos quadrinhos. Sim. Depois daquilo, você vai galgando degraus até chegar, por exemplo, a gente já discutiu recentemente isso, a literatura de Machado de Assis. Só para dar um exemplo, porque ele é muito mal falado aí nos meios não intelectuais. Mas vamos lá, vamos entender essa questão aqui que é muito importante. Você pega, por exemplo, Dom Casmurro, que é, obviamente, o livro mais citado clássico, dele, né? Mais famoso, vamos Qual dizer é o problema ali? Vamos lá. O Bentinho, que é o personagem principal, que é o narrador, é o cara que está tentando te convencer da versão da história dele. Da visão dele, Vamos começar por aí. Sempre que você tem um livro em que o narrador narra em primeira pessoa, este livro não é confiável, porque você pressupõe de que o narrador está tentando te convencer da visão dele. Só que para você ter essa compreensão, você tem que galgar alguns níveis de leitura, certo? E é difícil para o cara que ele não leu o gibi, ele não leu Coleção Vagalume, ele não tem intimidade com a literatura, ele tem 12, 13 anos de idade, você joga Machado de Assis, Álvaro de Azevedo, Guimarães Rosa na mão desse moleque e diz, lê aí. O resultado vai ser nulo, né? Essa é a primeira questão. Então a gente cria um déficit aí. Vamos voltar para a questão da pesquisa do Instituto Paulo Montenegro. Segundo essa pesquisa, hoje no Brasil, apenas 8% da população em idade de trabalho, né? De 12, já estou colocando assim, de 12 a 60 anos, apenas 8% tem condições plenas de leitura e escrita. 8%. Então, a gente pressupõe... Muito pouco, cara. 92% tem algum nível de analfabetismo funcional. Nossa. Você entende a gravidade disso? Então, aquilo que grave demais. A gente falou no início, você teve lá seu tio, tem um gibi aqui. Poxa, um gibi, você leu, achou gostoso, você pega outro, e aí você terminou, você pega outro. Aquilo vai criando o hábito, né? Então, o estímulo, né? O estímulo. Isso, inclusive, é um papo para um outro podcast, mas antigamente, seu tio, seu pai, sei lá, um amigo, levava você a ter uma banca de jornal ali, comprava um gibi para você. Hoje que você não tem banca, como é que o leitor esporádico faz? Porque assim, você não tem banca, você vai esporadicamente entrar pela internet, para usar cartão de crédito, para pedir no site. Eu acho muito mais complicado. Então você fecha uma das portas de entrada para leitura de um problema que já é muito sério. E aí, se você me permite alongar um pouco a conversa aqui, porque isso é importante, com certeza. O Brasil pulou uma etapa, que é a etapa da criação do hábito de leitura. Todos os países começam lá com o folhetim, com o livro, o pai lendo para a criança na hora de dormir. E quando você chega, por exemplo, quando é que o rádio chega no Brasil? O rádio chega no Brasil em 1922, 1923 nós já tínhamos a primeira emissora de rádio, certo? Só que nesse período nós tínhamos, eu até anotei isso aqui para não esquecer o número, nós tínhamos 74,6% de analfabetos no Brasil. Então veja bem, 74,6% de analfabetos. E aí você chega o rádio. Então mesmo alfabetizando essas pessoas, elas não tinham desenvolvido o hábito pela leitura, era muito mais fácil consumir informação direto pelo rádio, certo? Chega em 1950, a TV no Brasil. Aí realmente ninguém leu mais. Porque entre pegar um livro e assistir uma novela, a novela era muito mais atrativa, a série de TV era muito mais atrativa. Então nós pulamos essa etapa, né? Nós, eu digo, Brasil como nação. Pessoas como você e eu tivemos a oportunidade de começar lá com a leitura mesmo, de gibis, de pequenos livros e tal, mas a grande parcela da população não teve essa mesma oportunidade. E o resultado que nós temos hoje é de um Brasil com um nível de, se eu não me engano, segundo essa pesquisa aqui que eu já citei do Instituto Paulo Montenegro, nós temos cerca de 48%
da população de nível superior, ou seja, que está fazendo faculdade, com um certo grau de analfabetismo funcional, ou seja, sem condições plenas de leitura e escrita. Só que hoje, cara, até vai ser assunto mais pra frente que a gente vai falar, o que está sendo acesso para essa turma de hoje? Prepara! Porque é o que você falou. A gente busca na internet porque a gente já tem uma base, a gente já está com a formação, né? Uhum. O ser humano está em constante formação, mas pelo menos a nossa formação inicial de leitura já está formada. Então a gente vai buscar. Mas e a turminha de hoje? Vai buscar onde? É isso. Porque para você ter o acesso à internet é fácil. Uhum. Mas como é que eu vou comprar uma coisa que não está na minha mão, que eu não estou vendo? Como é que você vai estimular a leitura se a criança em formação não tem contato com aquela leitura? É complicado. E aí, o que acontece? O que eu percebo hoje? Perceba que você teve a influência da sua mãe. Uhum. E eu tive a influência do seu tio. Meu tio. Uhum. Quem são os influenciadores hoje? Porque o que acontece? Os pais jogam a responsabilidade nas escolas, né? Sim. Porque tá todo mundo na correria louca, ninguém tem tempo. Isso nos leva para o segundo bloco aqui do nosso podcast Formação de Leitores. Despertadores intelectuais. Vamos falar agora, seu Fagner, sobre os culpados, né? Os influenciadores. Como é que acontece aí? Os culpados que influenciaram o interesse pela leitura. Vamos falar um pouquinho disso aí, porque agora acho que já emenda nessa parte aí. O que você tem a dizer sobre os influenciadores, aquelas pessoas que influenciam? Como foi pra gente e como você encara que está sendo hoje? Então, como eu citei aí lá no primeiro bloco, dentro do meu campo de pesquisa, essas figuras são chamadas de despertadores intelectuais. Olha que nome bonito, né? Bonito, né, cara? Mas daria um bom título de um livro, olha. Não é? É fantástico isso. Mas hashtag interessante. Fica a dica. É interessante porque isso é muito real, né? Se você não tem alguém pra te influenciar, não vai, porque o ser humano é o ser humano em contato com o outro, no convívio social. Sim. Por que eu falo português? Por que você fala português? Porque nós crescemos no ambiente que as pessoas falavam português, e assim a gente aprendeu. E a gente aprendeu o português com sotaque baiano porque foi o ambiente em que a gente viveu. Então, mesmo que hoje eu fale outros idiomas e tenha morado no Rio e São Paulo, essa minha característica do sotaque baiano, ela continua muito forte, porque ela estava no início da minha formação, certo? Você vê que é interessante. Essas características que estão no início, elas permanecem para a vida toda. Então, por isso que é extremamente necessário, neste primeiro momento da infância, você ter essa figura. E aí eu digo, teve a minha mãe, teve o professor Roque Luiz Faria, que era amigo dela, que era jornalista, que ia na minha casa, que levava um livro, que discutia assuntos comigo, que me incentivava. Teve, por exemplo, na escola, legal, a professora Delmaci Cruz, que era uma pessoa que estava me estimulando a escrever constantemente, né? Que bacana. Eu creio que você também tenha tido nessas diversas influências. Conta aí um pouco. Bom, minha influência é minha mãe, né, que pegava no meu pé, aquela coisa de vamos fazer o dever de casa, sentava comigo, né? Meu pai vira e mexe, e aí, como é que tá o colégio? Então isso é importante. A professora também, eu tenho uma lembrança muito boa dela, e se eu não me engano, acho que o nome da minha professora era Vera, se eu não me engano. Aí tinha umas figuras, né, como o professor Arnaldo, tinha a professora, oh meu Deus, Heloína. Nossa, a professora Heloína foi totalmente, sabe, aquela professora fora da caixinha. Sim. Que abre tua visão pro mundo, assim, muito legal. Professora Meire, de psicologia, minha amiga até hoje. Vários, sabe, culpados, que cada um contribui com a sua forma de entendimento de leitura de mundo,
Isso vai abrindo o nosso campo lexical, assim, você vai tendo um entendimento melhor de mundo mesmo, e tudo isso contribui direto ou indiretamente para a formação do leitor, porque é uma leitura de mundo, né? Apesar que a gente falou tanto de quadrinhos, mas a leitura não se resume ali nas letras propriamente ditas, né? Sim. É teu entendimento de mundo, teu entendimento de contexto, sim, no qual você vive. Então, sim, esses foram os culpados, né? Meus professores, meu tio. Eu tive um outro tio também, cara. Tem até uma passagem engraçada aí que ele colecionava as revistas dos Trapalhões. Porque os Trapalhões saiu uma revistinha, ficou bem conhecida no formatinho da Abril, que eles eram retratados como crianças, né? Aham, sim. Meio que emulava um pouco a questão da Turma da Mônica, né? Sim. Só que o meu tio, cara, ele tinha uma revista no formato magazine, que era dos Trapalhões, só que eram eles adultos. E pensa aí, lá pros anos 80, uma revista totalmente politicamente incorreta, que abordava tudo que eles falavam um pouco nos programas de TV, né? Uhum. E, cara, era demais. Aí tinha Didi, Dedé Mussum, Zacarias, aquela resenha, aquele negócio. E aí, meu irmão, teve uma vez, que coisa de criança, né? Eu tava tentando chamar a atenção do meu tio porque eu queria alguma coisa e ele não queria fazer, eu não lembro o que foi, cara. E minha família, meu pai sempre trabalhou com marcenaria, carpintaria, né? Sim. Nossa, eu peguei essa TV, ó, peguei esse gibi, essa revista gigante, que o formato magazine é grande. Meu tio falou uma coisa lá, eu falei, quer saber? Toma aqui. Taquei a revista, meu irmão, joguei. Rapaz, essa revista caiu em cima da serra do Cacildes? Da serraria. E na hora que caiu ali, fez... Cara, meu tio olhou pra mim, e eu entendo esse olhar hoje, mas na época eu fiquei com medo e corri. Corri como se o mundo fosse acabar, como se não houvesse amanhã. Mas, cara, na hora que ele olhou assim, aquela coisa de, mas e se conter porque é tio e não pode fazer nada, sabe? Sim. E aí eu, perna pra que te quero. Faz parte. Mas aí foi um outro, faz parte, né? Mas aí foi um outro tio. Mas esses foram os culpados, sabe? A importância da família, você teve a importância da sua família, teve esse vizinho que tinha um papo bacana com você, tinha os professores, então perceba quantas pessoas ali, né? Te bombardeando de um lado ou de outro, de informação, de livro, de gibi. Eu mesmo, se eu não me engano, um dos primeiros livros que eu comecei a ler foi eu comecei meio diferente. Minha leitura clássica, vamos dizer assim, além dos quadrinhos, eu comecei com Machado de Assis. Legal. E aí, você falou do Machado, eu lembro que eu li Dom Casmurro. Sim. Em que idade? Cara, foi fora de contexto, cara. Eu era adolescente. Não tem como, adolescente. Né? Aí minha experiência foi traumática com o Machado. Aí depois é que eu fui conhecer a coleção Vagalume. Eu falei, pô, aí sim, ó, tal. É o que a gente tava falando, né? Sim, sim. Mas aí depois fui lendo, fui pegando gosto por livros também. Então eu lembro que o primeiro livro, assim, de ficção, essa coisa de romance que eu li e gostei foi o Machado de Assis, o Paulo Coelho, né, o Alquimista. É um livro meio com a pegada meio de autoajuda, mas que até hoje eu lembro que foi uma história que me pegou, assim. Eu comecei a ler, eu não parava. Mas era legal, porque tava todo mundo lendo, cara. Sim, sim, sem dúvida. Sabe? A gente lendo livros, quadrinhos, as meninas lendo romance, tinha essa atmosfera, contexto. Olha quanta influência boa a gente teve. E isso nos leva ao terceiro bloco. A banca de revistas foi o Google de nossa época. Comecei a perceber que o ponto de encontro dessa turma era a banca lá do Cinquentenário, na Praça do Cinquentenário, né? Todo mundo se encontrava lá, acho que era terça-feira que chegava o gibi, se eu não me engano, né? Terça-feira, a gente ia cedo lá. Ficava lá esperando, tocando violão, batendo papo, né? Isso, tempo bom, cara. E eu ia pra lá
tentar pertencer ao grupo, que a princípio era um grupo fechado, mas eu tava tentando ali me enturmar com a galera, né? Mas me conta aí como foi essa experiência pra você. Cara, você falar, a gente começar a entrar nesse assunto, é uma nostalgia boa do caramba. E ao mesmo tempo eu fico triste, assim, por essa geração não ter acesso a isso que a gente teve, né? Mas vamos lá. Nessa época foi isso, né? Eu tava procurando uma turma e a gente tava sempre conversando, cara. E quando eu cheguei em Piauí, na verdade, teve voltando ao bloco anterior, que fala das influências, né? Uhum. Eu pegava as revistas, lia, mas eu gostava, por exemplo, eu lembro que na época eu gostava do Homem-Aranha e tal, lia alguma coisa do Homem-Aranha, mas a questão do colecionismo mesmo começou com um vizinho que eu tive, ó a importância, né? Então foi o Valdir, que eu tive no bairro Constância, no bairro que eu morei, vizinho de rua, e na época eu tava começando, eu quero mais revista, quem tem? Eu disse, tem um cara ali que ele coleciona, vamos lá, fui lá na casa dele, tudo bom, cara? E aí foi indo. Quando eu cheguei na casa do Valdir, o Valdir tinha uma caixa, cara, de papelão. Quando ele abriu aquela caixa, cara, até a forma do cara pegar na revista, cuidado do caramba, era a Espada Selvagem de Conan. E teus olhos brilhando, né? Aí foi meu primeiro contato com o Conan, foi através do Valdir. Eu falei, cara, esse gibizão aí, essa revista grande. Deixa eu nem falar revista, essa revistona aí. Cara, isso aqui é Conan. E aí ele abria a revista e começava a falar, não, porque isso aqui é o Cimério, é Ereboriano, é as melhores histórias e tal. E eu já tava com o estímulo inicial, né? Já tava lendo os gibis menores, Marvel, DC, aquela coisa colorida, com imagens e tal. Mas quando eu vi Conan, que ele me prestou com muito receio a primeira revista, que eu vi, e aí eu acho que eu acabei conseguindo nesses rolos aí, nessa troca de revista, eu li, acho que foi a Espada Selvagem de Conan número 8, tem um King Kong na capa, macacão assim, arte do Noren. Sim. Cara, eu fiquei fascinado pela história, pelo argumento, a arte linda, em preto e branco, aí pronto. Aí isso aí foi o pontapé inicial que me fez colecionar. Quando eu me atentei para ir na banca, Conan já tava lá pro número 40 e lá, né? 40, e aí foi quando eu peguei a saga de Bellet. Foi bem nessa época. E foi do número 41 a 57. Mas aí, voltando para a época do colégio, a sensação que eu tive foi a mesma que você teve. Eu acho que a primeira sensação de Comic Con que eu tive foi na escadaria do colégio estadual de Piauí, longe, e depois a banca. Porque a banca de revista foi o Google de nossa época. Porque tudo que a gente queria, a gente tinha duas fontes, né? Não tinha internet, lembrando, deixando bem claro isso, viu, gente? Ou vai ficar começando assim, rapaz, que papo de velho do caramba desses caras. Mas não é. É um contexto, né? Com a formação do leitor que a gente viveu. A gente chegava lá na banca de revista e terça-feira a gente tinha que ir cedo, porque, por exemplo, se chegava uma revista, sei lá, do Homem-Aranha, chegava 5 revistas, então que chegasse primeiro, aquele que tem um olho maior que suba na parede. Então a gente ia cedo, além de que a gente tinha amizade com o Beto, né, que era o jornaleiro da época, nosso amigo. Então a gente tinha a vantagem de poder esfoliar a revista, que era proibido, né? Sim. Com o tempo eles começaram a ensacar as revistas, eu fiquei pirado com isso, porque com o tempo eles fizeram isso, mas antes não, você poderia esfoliar. Então lá era um ponto de encontro, como você falou, tinha o pessoal tocando violão, a gente interagia, conversava, as meninas chegavam, pegava o romance delas, tinha as revistas, eu tinha a revista Bis, tinha Conan, tinha Marvel, tinha DC, sabe? Tinha outros livros também, tinha livro, até Paulo Coelho eu cheguei a ver na banca, entre outros autores, livros mesmo, sabe? Então era um ponto de encontro saudável, ninguém usava droga ali, você não via essa questão de tanta depressão que a gente vê hoje. Falar em depressão é uma coisa raríssima, né? Hoje você vê que o número de depressão entre os adolescentes é grande e o número de suicídio também. Isso tudo é reflexo infelizmente do momento que a gente vive hoje. Então perceba, você, meu amigo, que está ouvindo a gente falando papo de velho, falando que antigamente que era bom e hoje que tá ruim. Não é isso que a gente quer dizer. O que eu acredito que você também, Fagner, pelo menos é o meu ponto de vista,
é que é importante esse contato inicial. Tem o convívio social. Do convívio social e também do contato. Eu acho que a banca de revista, apesar da tecnologia, hoje você pode baixar um quadrinho e ler no tablet. Eu tenho um tablet aqui, posso ler no celular também. Mas nunca será a mesma coisa daquele contato físico, né? E de você colecionar o prazer de você achar uma história legal, seja herói que for, não precisa ser super-herói, de um livro, o que for, um autor bacana, e você ler aquilo e colocar na sua estante, sabe? E você colecionar uma história que te motivou, que te fez enxergar alguma coisa. E, quer queira ou não, isso ajudou muito, porque a minha primeira banda de garagem, o nome bom, eu peguei, cara. Tempo Bom, o nome veio da banca, cara. Eu tava lá, a gente tava na banda, o pessoal queria a banda de pop rock, né? E a gente queria um nome, então o pessoal tava pensando em vários nomes, tinha Expresso Rock, Rock Expresso, a gente pensou em tanto nome. E aí um dia eu cheguei na banca de revista e tinha um livro, o nome do livro era Ilha dos Anjos. Aí eu falei, porra, que massa, mas só que a gente toca rock, velho, eu acho que ilha não fica legal. Eu falei, já sei, vamos botar Ilha dos Anjos. Veja que curioso, se a banca era o Google, a banda de garagem era o canal do YouTube da nossa época, né? Todo mundo tinha uma banda de garagem, né? Era muito legal. Era o nosso Spotify. Exato, era muito divertido. Era o nosso Spotify. E assim, as bandas foi um momento muito forte aqui na cidade. Então, tudo isso, cara, veio com base na nossa formação de leitor. Porque eu acredito que você também, se tinha sua banda Avatar, né? E aí você participou das composições de algumas canções, né? Sim. Eu também, tenho até hoje, trabalho com músico, então isso facilita, cara, na hora de você compor uma música, você escrever uma letra, sua leitura de mundo. Olha que interessante, como tá tudo interligado, né? Então essa formação do leitor, ele te ajuda na sua formação profissional e como artista. Cara, eu vou um pouco além disso. Eu te digo o seguinte, desculpa até te cortar, mas é porque isso é importante. Tudo bem. Porque, assim, para muito além dessas questões, amizades que foram feitas há 30 anos e que, apesar da distância, apesar dos caminhos diferentes, todo mundo ainda tem uma consideração muito grande entre si. Perceba que tá tudo interligado. E não só na questão artística, principalmente na questão profissional. Porque quando você vai para a área profissional, é aí que o teu conteúdo é posto à prova, a tua formação, né, é posta à prova. É um texto que você vai pegar, é um relatório que você tem que fazer, né? É uma interpretação da situação. Por exemplo, na minha área de segurança do trabalho, a gente tem o tempo todo que tem que ter uma análise geral das situações, seja de um acidente, um incidente, um relatório que a gente vai fazer. E se você não tem uma formação boa de leitura, é a hora que você vai pagar o famoso mico, né? É um texto que você vai escrever errado, é um contexto, uma palavra, é uma interpretação errada. Então isso tudo não fica legal quando a pessoa não tem uma formação de leitura. Será que essa formação atual que a gente tem, esse modelo de ensino que a gente tem hoje, será que só isso basta? Porque o que a gente vê por aí são profissionais que, sabe, termina ali, tem aquele diploma, mas quando você vai ver na prática, poxa, né? Então, cadê a formação? Cadê a contribuição? Além da formação acadêmica, mas as contribuições de vida, né, e que a gente leva pro resto da vida. E é essa mensagem que eu gostaria de deixar para você, amigo ouvinte, que está ouvindo agora. Estimule seu filho, dê um livro, dê um quadrinho, faça assistir um filme, tenha um momento de um jogo com ele que não seja videogame, sabe? Estimula a leitura, nem que seja numa brincadeira, porque dessa forma você vai estar contribuindo muito mais na formação dele. Não deixa isso só para a escola, não. Porque se você não tem condições de bancar uma escola particular, né, Fagner? E deixar o seu filho à mercê do ensino público no Brasil, a gente está vendo como é que está o nosso país aí.
Ou mesmo que tenha condição de bancar a escola particular, se você ficar dependendo apenas da escola... Não, apenas... Não pode deixar esse papel só para a escola. Então é o papel do pai, da mãe, do tio, da tia, de quem está criando ali, estimular, né? Estimule os seus filhos com bons conteúdos, com bons livros, bons quadrinhos, e acompanhe, porque eu percebo que a meninada hoje está muito sozinha, sabe? Tá todo mundo na correria, pai e mãe, todo mundo trabalhando, feito louco, e aí acaba que a criança fica meio sem esse suporte, que é muito importante para a formação do leitor e da formação da pessoa, do indivíduo, do cidadão, do ser humano. É isso. Mais alguma coisa, Fagner? Não, temos um programa? Temos o terceiro programa, aí, terceiro podcast. Então, pessoal, muito obrigado para você que teve essa paciência de nos ouvir até agora. Espero que tenham curtido em algum momento aí tudo que a gente falou até aqui. Fagner, quero agradecer mais uma vez, meu irmão. Tamo junto e até a próxima. Até a próxima. Valeu, gente. Finalizando aqui mais um podcast do Popnautas para vocês. Até a próxima. Valeu.